Nesse vídeo, vamos explorar a área da análise cefalométrica e as ferramentas que nos ajudam na interpretação dessas grandezas e no diagnóstico cefalométrico do nosso paciente. Olha só, à nossa esquerda, de modo bem discreto, temos mais ou menos aqui no centro da borda uma pequena setinha, olha, que ficou ali azul. Clicando aqui nessa setinha, eu abro, então, uma coluna com algumas informações. Aqui a minha imagem cefalométrica, a foto e a radiografia lateral. Aqui embaixo, eu tenho alguns ícones que são bem interessantes. Então, olha só, da direita para a esquerda, clicando aqui, eu tenho a foto esmaecida, né? Ela fica um pouco mais clara. Isso é bom, principalmente quando você tem um fundo mais escuro atrás da foto do paciente, ajuda a destacar um pouco melhor as estruturas. Mas à esquerda, eu tenho um outro botão e, quando acionado, ele me mostra a foto transparente em relação à radiografia que está por trás da foto. Clicando novamente neste ícone, eu tenho o retorno à situação normal. Mais à esquerda tem a imagem de uma lupa. Acionando essa lupa e clicando por sobre a radiografia, eu consigo observar o que está por baixo do tecido mole da foto do paciente, ou seja, o que é que está abaixo desse tecido mole, né? E, portanto, observar as estruturas anatômicas, como, por exemplo, os incisivos e a relação dos incisivos com o lábio, né? Posso mostrar ao paciente essa relação e posso ainda ampliar o zoom através da minha bola do mouse. Bom, essa ferramenta que eu gosto muito para avaliar, então, a associação entre tecidos moles e tecidos duros. Clicando novamente na lupa, nós desativamos essa funcionalidade. Essa outra funcionalidade, ela nos mostra a modificação que teremos no tecido mole do paciente após a correção ortodôntica do caso. E isso nós chamamos de morphing facial. Por enquanto, ela não pode ser acionada porque não fizemos qualquer simulação. Mais à esquerda, temos o ícone de uma máquina fotográfica, vou acioná-lo. Então, na hora que eu aciono, eu removo a foto, na hora que eu pressiono novamente, eu recoloco a foto por sobre o traçado cefalométrico. Deixa eu tirar a foto, porque aqui à esquerda eu tenho o símbolo da radiação, não é isso? E clicando neste símbolo, eu removo ou coloco a radiografia. Eu vou deixar sem a radiografia e sem a foto, e vou clicar aqui neste outro ícone. Clicando aqui nesta régua, eu posso ver, dentro da análise que eu escolhi, que foi aqui em cima, olha só, a análise de Steiner, tá aqui, eu posso escolher o componente que eu quero avaliar dessa análise. Componente esqueletal, o componente dental ou o componente de tecidos moles, por exemplo. Ou se eu quero todos os componentes. Muito bem. Posso também conferir zoom com a bola, não é? Com a roda do meu mouse. Muito legal, não é? Na hora que eu deixo aqui esses números evidentes, passando o mouse por sobre qualquer um desses números, o Nemo vai nos trazer que grandeza seria essa. Portanto, ele nos diz aqui os valores ideais para cada um desses números e nos diz também a que se refere esta grandeza. Mais à esquerda, eu tenho os controles dos tecidos e das estruturas. Eu não recomendo você mexer nisso, porque se você mexer nisso, você vai modificar o traçado que você fez antes, no preparo. Então, eu gosto de deixar esse ícone, geralmente, desativado. E aqui eu removo ou coloco novamente, acionando esse ícone do esqueleto facial, eu removo ou coloco novamente o desenho anatômico. Muito bem. Agora, vou mostrar para vocês uma função bem interessante. Aqui à direita, nós vamos ter as diversas análises disponíveis no Nemo, por exemplo. Vamos ver se eu consigo acionar aqui a análise de Ricketts sumarizada. Então, eu escolho a análise de Ricketts sumarizada
Vamos escolher todas as medidas. E aqui eu tenho alguns números da análise de Ricketts. Então, aqui a mandíbula, aqui a maxila, aqui os dentes, aqui os tecidos moles, ou todas as medidas. Vamos ver se eu consigo, então, a de McNamara. McNamara Analysis. Vamos ver todas as medidas. Vai lá. Vamos ver aqui maxila em relação à base do crânio, maxila em relação à mandíbula e assim por diante. Vamos voltar à análise de Steiner, que foi a análise que nós objetivamos aqui nessa série de vídeos, para que eu possa lhe mostrar outros detalhes. Muito bem. Então, eu vou colocar todas as medidas. E aqui, olha bem, eu tenho análise esqueletal. Análise esqueletal. SNA, deu 86 o SNA do paciente. Clicando 2 vezes sobre a grandeza, então vamos clicar 2 vezes sobre SNA. O Nemo abre uma janela que me mostra a faixa de normalidade, aqui à minha esquerda, de 80 a 84 estaria normal, e esse ângulo que é formado pela linha SN e pela linha NA, esse ângulo SNA, ele deu 86, ou seja, deu aumentado em relação à faixa de normalidade. Portanto, a minha maxila estaria protruída em relação à base do crânio. Fica muito, muito fácil e interessante estudarmos todas essas medidas. Olha aqui, o SNB, linha SN com a linha NB. Aqui estaria o ângulo, deu 77, está abaixo da linha de normalidade. Se está abaixo, minha mandíbula está retruída em relação à base do crânio. E assim sucessivamente. A NB, linha NA com a linha NB, esse ângulo deu aumentado. Então, meu paciente é um classe 2, não é isso? Esquelético. Por quê? Porque a maxila deu protruída em relação à base do crânio, mandíbula retruída e o ANB deu aumentado. E assim por diante, teremos as medidas dentárias, as medidas de tecidos moles, e desta maneira podemos estudar e diagnosticar, do ponto de vista cefalométrico, o nosso paciente. Outra coisa muito importante é salvar o trabalho que nós fizemos. Então, vamos clicar nesse ícone, que é o ícone clássico do salvamento de trabalhos digitais em computador. Já está salvo o nosso trabalho. E algo muito interessante também é que, a qualquer momento, eu posso recorrer aos meus registros. Então, vejam aqui na barrinha inferior do Nemo, se eu clicar em Records, ou seja, registros, né, eu volto para a minha área de trabalho do Nemo e posso estudar o caso, né, de maneira a associar o que eu estou vendo na análise cefalométrica e o que eu estou vendo na oclusão do paciente, por exemplo. Muito bem, se eu quiser voltar na análise cefalométrica, eu clico aqui à direita dos registros e temos de volta aqui o nosso estudo na área de trabalho da análise cefalométrica. A ortodontia é gigante, parabéns por ter chegado até aqui, você é gigante, você está na sua transformação digital, dominando uma poderosa ferramenta de diagnóstico e planejamento para seus pacientes. Um grande abraço e até os próximos conteúdos.